sobre esses números que saíram hoje, né, nesse estudo, né, de desigualdade, é o relatório da desigualdade global, Fábio. A gente pode analisar aqui por partes, né, porque realmente trouxe algumas coisas curiosas e a gente pode comentar aqui. Revelando que o Brasil é o país com maior força social entre ricos e pobres, já é uma tendência que vem, né, de algum tempo para cá. Segundo o estudo, Fábio, 1% da população, que aí 1,5 milhão de pessoas mais ou menos, está concentrando 28% dos rendimentos do país, média de R$ 140 mil por mês dentro dessa faixa da população. Do outro lado, 50% mais pobres, 71 milhões de pessoas, ficam com 13%, com ganhos mensais aí de por volta de R$ 1.200, né? Colocando o Brasil, Catar, né? Onde 1% tem 29% da renda, o Brasil também colocado aí, parece como Líbano, Emirados Árabes e Iraque. Fábio, analisa inicialmente para a gente como é que você vê esse novo estudo que, na verdade, comprova algo que já vem, né, e principalmente nos últimos anos se comprovando, né, que essa questão do aumento da desigualdade no Brasil. Fábio, como é que você vê isso? Boa noite. Boa noite. É uma política, né, desenvolvida, esses resultados não são... Geralmente a gente tende a achar que a desigualdade é um elemento assim, sem explicação. É uma sociedade que é mais igual, né, maior distribuição de renda, como se fosse políticas sociais, mas a gente não imagina que há políticas sociais de desigualdade. E há políticas sociais de desigualdade, são muito ativas, são políticas recomendadas constantemente pelo FMI. O FMI e o Banco Mundial são as pontas de lança na promoção dessas políticas. O FMI tem um blog dele, onde seus membros escrevem, chamado em espanhol Diálogo a Fondo. Eles defendem constantemente a adoção das chamadas reformas. Quando aparece esse termo, é preciso fazer as reformas estruturais, geralmente são para a adoção dessas políticas de desigualdade, políticas que buscam estabelecer, aprofundar a desigualdade, eliminar direitos sociais, trabalhistas, né? Então, o que nós temos é a consecução, vamos dizer assim, entre aspas, o sucesso desse trabalho para promover a desigualdade. Isso, a hipocrisia ficou abandonada, a hipocrisia normal e natural ficou abandonada quando o presidente do Banco Itaú afirmou que ter 12 milhões de desempregados é ótimo, ele nunca viu uma situação tão boa, tão macroeconômica, né, a economia tão bem como nessa situação atual. Então, é uma política contrária à maioria da população, uma política de guerra, entende? Uma política de guerra, e ela funciona, você corta direitos trabalhistas, corta direitos previdenciários, você promove o desemprego, né? Então, as pessoas congela a elevação do salário mínimo, que não promove a distribuição de renda, né? Porque havia a política de redistribuir renda com a elevação real do salário mínimo. Até 80% das pessoas ganham até 2 salários mínimos no Brasil, né? Então, você ter esse tema do 1%, no Brasil, 1% ainda é muito menos do que 1%, né? Eles capturam esse número e essa metodologia lá nos Estados Unidos, onde 1% mais rico. Aqui é muito menos de 1%. Os mais ricos, eles estão nesse patamar que foi falado aí. Isso é menos, é 0, alguma coisa, 0,9%, 0,09%, 0,08%. Né? Eles controlam. O 1% aqui no Brasil não capta nem que é real de concentração de renda, entende? Nesse caso, Fábio, a gente pode dizer que é o seguinte, está havendo nesse momento, né, principalmente entre os setores dessas classes médias, né, das classes médias, vamos dizer assim, mais abastadas, né, mas uma perda também de poder de concentração de renda, vamos dizer assim, está ficando cada vez mais esse pequeno topo da pirâmide
cada vez mais, até as próprias classes médias perdendo, porque, inclusive, é um dos números que saiu na pesquisa aqui, falando sobre, no caso, os governos petistas, né? De 2000 aí, mais ou menos 2003, mais ou menos, em 2001 e 2015, né? Houve, aí, claro, os mais pobres tiveram um ganho, segundo a pesquisa, de 71%. Já entre 2014 e 2019, né? Vamos dizer, esse período de golpe no Brasil, essa própria classe média teve uma redução de 4% aí, 4% nos rendimentos, e os mais pobres perderam 17%. Quer dizer, há uma derrubada até da própria classe média, né? Perde também a sua renda, quer dizer, e a concentração cada vez mais nesse menos de 1%, como você fala, né? As camadas médias acabam sendo afetadas porque um período de crise muito grave, crise econômica muito grave, que se arrasta muitos anos. Então, empregos de melhores salários, empregos de posições de gerência, empregos nos setores industriais vão desaparecendo. E há também um processo de desindustrialização no Brasil. Desde o governo Collor, na verdade, o governo Collor rompeu um acordo entre as camadas médias e camadas mais ricas no Brasil, uma coisa que eu desenvolvo aí no trabalho. O governo Collor, ao extinguir a correção das cadernetas de poupança das aplicações financeiras das camadas médias, ele deixou só as aplicações financeiras mais elevadas, obtendo essa correção monetária. Ali ele promove um rompimento entre os setores mais ricos e os setores de camadas médias no Brasil. Ali houve um rompimento. As camadas médias não entenderam esse rompimento. A segunda parte do rompimento, durante o governo Collor, foi a abertura do mercado brasileiro para a importação, tornar mais fácil a importação. As camadas médias acharam que isso era extremamente vantajoso e esqueceram que isso começou um processo de desindustrialização, então vão desaparecendo postos de engenheiros, de contadores, de advogados, de administradores, e isso faz com que as camadas médias encolham, né? Na medida em que o governo rompeu, o governo Fernando Henrique aprofundou esse rompimento, mas manteve o apoio das camadas médias durante uma boa parte do tempo, a arrebentar o Brasil, mantendo o dólar extremamente desvalorizado. Chegou-se a 83 centavos de real comprar um dólar, quer dizer, mais valorizado que o dólar. Isso fazia com que um volume de importações muito grande entrasse no país. Isso faz desaparecer o mercado produtor interno, né? Há esse intervalo de 2003 a 2014. Em 2015, a Dilma comete um erro, que é o de promover uma política de austeridade muito grave com o Ministério da Fazenda, Joaquim Levy. Isso faz as camadas... joga o Brasil no buraco. O governo Temer joga mais ainda. O governo Bolsonaro está na mesmo diapasão, na mesma música. Então, isso faz desaparecer. Você encontra aí quantidade enorme de pessoas em trabalhos suprindo o desaparecimento da sua renda com trabalhos mais precarizados, trabalhando 12, 14 horas por dia em aplicativos, né, de transporte, de domingo a domingo, sem descanso, sabe? Isso é um desgaste terrível, né? A queda da renda dessas pessoas, as camadas médias estão sendo abandonadas. Então, Fábio, é que a gente teve vamos dizer assim, uma perda muito, muito rápida, né? Como eu falei para você, que seja, se de 2001 a 2015, né, 2 mandatos aí do Lula, né, mandato da Dilma, que seja, teve mais ou menos 14 anos, né, 13 anos, né, para que essa camada mais pobre da população tivesse um ganho aí superior a 70%, né, aí todos os programas sociais, em menos de 4 anos ou 5 anos, 2014 para cá, isso aí foi destruído, ou seja, a rapidez com que esse processo se deu, né, é impressionante. É muito rápido. Para subir é muito lento, certo? Mas para cair é de uma vez.
se você tem políticas de redistribuição de renda, valorização do salário mínimo, políticas educacionais, isso leva um tempo, sabe? Porque você tem duas variáveis. Além da renda, tem a riqueza. Então, você recebe a renda, que é aquele fluxo mensal, e você pode adquirir uma riqueza que se acumula ao longo do tempo, como imóveis, né? Certo? Como certos bens. Mas a riqueza não se acumula tão rápido, e a renda pode cair de um dia para o outro. Você é demitido, a renda pode desaparecer muito rápido. E a evolução das camadas médias e mais pobres através do processo educacional é mais lenta, né? Exige políticas de habitação, de saneamento, né? De coleta de lixo, de escola, de cursos de idiomas, né? Mas para desaparecer isso é muito rápido, isso despenca no, né, as políticas voltadas para ampliar a desigualdade são muito eficazes rapidamente, sabe? Elas provocam, e sempre provocaram ao longo do tempo, fome, miséria, né? Inclusive, até, Caos. Fábio, há um economista que diz, né, que, ou seja, para uma pessoa, vamos dizer assim, de uma classe mais baixa, C, D, ascender, né, no Brasil, são necessárias cerca de 6, 7 gerações, né, para que alguém daquela composição familiar ascenda a uma classe social, né, mais abastada no Brasil, levando mais de 100 anos. Ou seja, como você está falando, o processo de mobilidade social no Brasil nesse sentido é muito lento, né? No entanto, como você fala, né? Quando você destrói emprego, quando você desemprega as pessoas, isso imediatamente volta, né? Com muita rapidez. Isso. Boa parte aí das famílias mais ricas tem raízes no escravo. Caso o pessoal levantou aí o caso da família desse presidente do Itaú, tá, tem raízes fincadas lá no recebimento de sesmarias no período da colônia, né? Tem famílias aqui em Fortaleza que são extremamente ricas, que estavam no século XIX com fazendas de reprodução de seres humanos para serem vendidos como escravos. Esse pessoal está por aí ainda, nos postos centrais, né? Vão ocupando os cargos públicos centrais da estrutura de Estado, né? Vão da justiça, né? Então, eles vão mantendo essa dominação de forma muito segura ao longo do tempo, permitindo pouquíssima mobilidade. E não é só no Brasil. Há estudos nos Estados Unidos de que a mobilidade social é baixíssima. Os setores de renda alta, de renda mais alta, é quase impossível uma pessoa vindo de baixo conseguir ascender a esse patamar. É muito raro. Então, você pode até pegar um caso ou outro e apresentar como um modelo de sucesso, mas é um ponto totalmente fora da curva, é totalmente raro, inusitado e surpreendente. Então, no Brasil, os setores dominantes constroem as políticas para a manutenção desse poder de forma permanente, de forma E, Fábio, duradoura. nesse ritmo, né, Fábio? Como é que você vê aí, obviamente, com esse governo, esse fosso, né, tem a se aprofundar? Você vê em longo, médio, curto, médio prazo isso se reverter de alguma forma, ou realmente tem algumas décadas ainda para se erguer em relação a isso? Olha, o problema é o seguinte, quando você cai para um patamar muito baixo, como tem muita gente, foi o governo Temer, no primeiro semestre do governo golpista do Temer, 60% das pessoas que estavam morando nas ruas no Rio de Janeiro estavam fazendo isso pela primeira vez, ou seja, estavam morando na rua, né? Estavam inaugurando essa condição. Aí você tem crianças, a criança, né, tem certas fases da vida que ela perder do aprendizado, da alimentação, isso pode deixar marcas muito graves para o futuro, né? Então, você perde fases fundamentais, você perde
é um desperdício das vidas humanas e da riqueza que o país possui. O país, uma das principais riquezas que o país possui é gente. Gente que pode ser extremamente criativa, produtiva, extremamente capaz, satisfeita. Quando você promove políticas de desigualdade, que se chamam políticas de austeridade, né, para poder você dizer austero, quer dizer uma coisa séria. Não, no fundo não é sério, é uma, é uma hipocrisia, vamos dizer o nome certo, uma canalice. Canalice mesmo, você defendendo a ideia de que é sério, de que é austero, quando na verdade você está promovendo políticas para concentrar nos setores de renda mais alta. Esses bancos nunca ganharam tanto, né, com o país mergulhado em crise, né, mergulhado, afundado na crise, e os bancos tendo lucros recordes, jamais atingidos. Né? Então é uma política que eles estão dispostos a jogar. Só que dessa vez, a queda é muito drástica, porque você teve, o pessoal fala em 2001, mas eu falo 2003 mesmo, de 2003 em diante, porque é a principal política, uma das principais políticas de redução da desigualdade é essa política de elevação do salário mínimo, elevação real do valor do salário mínimo, quer dizer, um salário mínimo que supera a inflação. Isso veio a partir do governo Lula, não foi do governo Fernando Henrique em 2001. Né? Então, não é nem o Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política de assistência social, né, mas ele não é especificamente uma política de distribuição de renda. Né, é uma política de evitar, de superar a extrema miséria, a miséria e diminuir os efeitos da pobreza. Mas política real de distribuição de renda é a elevação do salário mínimo, é política de emprego, né? Mas essa elevação fez com que setores experimentassem patamares de renda, consumo e de melhoria de vida, e agora esse pessoal despenca, isso provoca uma crise psicológica enorme. Quer dizer, uma certa geração mais jovem não conheceu as dificuldades que a gente viu nas nossas infâncias, né, aqui no Nordeste mesmo, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a ver o que é isso. Então, eu não acho que será simplesmente uma queda. Eu acho que vem um pacote maior. Junto com a queda, virá o caos. Caos, porque hoje nós temos setores de criminosos espalhados por todas as grandes cidades e pelas pequenas cidades também médias, né? Setores que disputam o espaço e o território de forma cruel e sanguinária. Então, isso pode levar ao caos, entende? Levar ao caos. E uma Não é situação... com política de segurança pública que vai resolver esse problema dessas facções criminosas. Elas, inclusive, muitas delas estão fincadas dentro dessa elite, que é talvez uma parte dessa elite tem sido demonstrada é a principal interessada em tráfico de drogas, né? Não, a prova disso é você ver as grandes apreensões aí, né? Os chefes do tráfico, né, são presos em condomínios de luxo, né? Com carro de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Então, é onde Ou se